e bora lá. Tentando ser bem objetiva para potencializar esse momento de encontro com vocês. Nós falamos na primeira aula, e vocês devem se recordar disso, que eu falei bastante sobre orientação a objetos, né? Eu falei que o Visual Studio é uma linguagem orientada a objetos, tentei identificar com toda a minha sinceridade do mundo, né, professor, é mega sincero, que programar orientado a objetos não é mais fácil, não é mais barato, mas a grande sacada da orientação a objeto é que se ganha tempo e a reutilização de projetos. Então aí quando você mede, né, você consegue, se você é uma empresa que trabalha com escalonamento de software, o que seria escalonamento de software? Você desenvolveu uma plataforma, por exemplo, para uma clínica odontológica, ok? Você distribuiu esse software e entregou. Daqui a pouco você vai fazer um sistema para uma clínica médica. Opa, vamos escalonar. Escalonar de que forma? Reaproveitando o código. Afinal de contas, há similaridade entre esses dois projetos? Sim. E se há similaridade, a gente pode fazer a reutilização do código, que é a grande sacada da orientação a objeto. E isso é possível, né, por conta de um conceito que eu falei para vocês, que se chama, eu falei de vários, né? Vamos ver o que é a Érica. Isso, Érica. Pronto, o meu estava saindo aqui também. Por conta de um conceito que se chama herança. E eu quero mostrar para vocês hoje por que essa herança deixa o desenvolvimento assim tão rápido, né? E qual é o potencial de desenvolver orientado a objetos. E aí, a partir de hoje, sempre que vocês forem fazer atividades, se vocês quiserem aplicar esse conceito, será bem-vindo. Eu não vou ficar toda hora falando aplica, mas vocês vão aprender hoje. E então, com isso, podem dar continuidade. Para começar, então, até a falar sobre orientação a objetos, eu vou retroceder para o C# normal, né? Pensando no C# sem toda a potência da orientação ao objeto. Vocês criaram, na aula passada, um formulário, não foi isso? A atividade de vocês foi criar um formulário e colocar controles ali dentro daquele formulário, que são os objetos de interface. E aí, vocês também viram que, na aula prática, que eu podia pedir para um formulário abrir o outro. E aí, eu ia abrindo vários formulários. Então, eu vou, de novo, falar sobre isso aqui, sobre o conceito de abrir formulários, até para que eu possa explicar aonde eu quero chegar. Eu vou compartilhar a tela e criar um projeto lá no Visual Studio. Tela cheia, né? Vou criar um novo projeto. Nossa, hoje tudo resolveu ficar lento na minha vida. Até eu estou um pouco lenta. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um aplicativo Windows Form do C#. Não precisam fazer junto comigo, que vai ter um momento que eu vou falar para vocês fazerem, tá? O meu projeto se chama Pais e Filhos. Pais e Filhos. Criar. Estão conseguindo ver aí? Eu comecei e nem perguntei. Tá gravando sim, Thaís? Tá sim. Tá, então estão me vendo aí. Então esse é o ambiente que vocês já conheceram previamente, né? Então eu vou fazer aquele mesmo exemplo que nós fizemos na semana passada. Que eu tenho um form. Lembrando que é muito elegante que você já troque o nome do form. Eu vou colocar esse como abertura. Tá com preguiça o computador. Eu vou trocar o text dele para abertura aqui também.
FRM. O teste vai ser abertura. Troquei aqui em cima. Troquei o nome do form. Aqui então, ó, até ia falar sobre isso. Deixa eu voltar aqui. Tá. Eu tenho o form aqui, o primeiro, né? O projeto que se chama Pais e Filhos. Eu vou com o botão direito aqui e vou adicionar um formulário Windows, de novo. Aquele se chamava Abertura. Esse é um formulário Windows, que eu já vou dar o nome para ele de FRM primeiro. E vou adicionar. Então, eu tenho aqui, ó, Form 1 e o Form primeiro. No Form 1, como estratégia, eu vou colocar um botão para abrir o Form 2, que é o FRM primeiro. Então, BTN, lembrando sempre de trocar os controles, BTN abrir. Eu estou usando a regra de nomenclatura correta, conforme eu ensinei para vocês. O text aqui é abrir. Ok, então desse form eu vou abrir o primeiro. Vocês se recordam que eu dou 2 cliques aqui no botão. Ele abriu para mim, ó, FRM abertura. E aqui o botão abrir clique. Eu vou colocar aqui então FRM primeiro. Vou colocar um apelidinho para ele, igual a new FRM primeiro. Ponto e vírgula. Né? Ai, gente, a pessoa colocou uma unha mardita aqui porque casou e agora tá um horror de digitar, não dá muito certo, eu vou tirar isso. Aqui é primeiro, ponto, show. Beleza, isso daqui vocês se recordam ainda da aula passada, né? Se recordam? Sim, né? Foi um exercício, inclusive, que vocês fizeram. Então, se vocês se recordam disso, eu quero mostrar um comportamento do projeto. Quando eu venho aqui, no Form 1, né? Que é o abertura, eu rodo o projeto. Eu rodo o projeto, né? E aí tem uma coisa que acontece aqui, ó. Quando eu clico aqui, eu clico no botão para abrir o projeto. Isso daqui é uma coisa desastrosa, porque o usuário sempre faz caca. Vocês têm que lembrar que o usuário sempre faz caquinha e você tem que fazer de tudo para evitar que ele cometa as cacas, porque a regra é, ele vai fazer. Olha só, aí o cara tá usando aqui o projeto, sem querer ele fez isso aqui, ó. Cadê o projeto? Então, se ele estivesse rodando o Windows aqui, ó, ele estaria assim, perdidaço, e ligaria para o suporte com certeza. O que eles mais gostam de fazer é ligar para o suporte. Porque ele fez uma caca, que arrastou o formulário aqui para fora da interface, eu sei que está aqui, mas ele não ia lembrar disso, ó. E estaria aqui com o projeto perdido. Isso aconteceu porque nós criamos o projeto da forma mais simplória possível, que era só para aprender a abrir esses formulários. Entretanto, a forma correta de trabalhar com múltiplos formulários seria utilizar forms. Se ensinei, qualquer dia a gente vai fazer um show dialogue. Mas o que eu quero chegar é num conceito até mais complexo, que é os forms pais e forms filhos. Lembra que a computação traz tudo do mundo real? Aqui o conceito é o mesmo. Regra, um pai
pode ter muitos filhos, mas um filho só pode ter um pai. Então nós vamos começar de forma correta, usando os formes pais e os formes filhos, que é como você deve de fato criar. Então o objetivo desse momento nosso hoje aqui de prática é: primeiro, aprender a criar a forma pais e filhos. Segundo, trabalhar com menus. Terceiro, aplicar heranças entre formulários. E 4, continuar o conceito de validação de formulários. Então, eu vou voltar para o meu projeto. Eu vou até começar um projeto novo. Novo projeto, para descartar esse aqui. E eu vou colocar o nome desse projeto como herança. Heranca. E começar a criar da forma correta em que nasceria um projeto de verdade. Temos o primeiro form, novamente, ele veio aqui, né? Esse form vai se chamar FRM Abertura. Abertura. Aqui vamos fazer uma gracinha, o texto vai ser sistema, nome do software, sistema Syslock. Para aparecer aqui em cima, ele vai aparecer como Windows State maximizado. E eu vou trocar, isso é obrigatório para que dê certo, tá? Um atributo aqui, ó, isMDI container. Esse, né, é um container. Você habilita para true. Então, colocando aí para vocês no chatzinho, propriedade isMDI container, para que ele vire um pai, ele vai ser o pai de todos, você tem que mudar para true. Feito isso, observe que ele mudou inclusive a aparência. Então eu vou rodar. Ele nasce agora maximizado, ó. Ele já apareceu maximizado, pegando toda a interface, e ele muda aqui. É como se ele transformasse esse ambiente em um ambiente não editável. Então essa é a característica do pai. Bom, agora eu quero colocar um menu, aqueles menus que vocês veem nos sistemas mesmo. Temos aqui embaixo, ó, menu strip. Você pega esse objeto menu strip e arrasta para a tela. E aqui a gente vai brincar com os menus. Então eu vou ter um menu tradicional aqui chamado arquivo. Vou deixar ele bonitinho. Arquivo. E aqui do lado eu vou fazer um sair. Então eu tenho arquivo e sair. Embaixo do arquivo, ó, conforme você vai clicando, ele já vai dando as opções para vocês. Eu vou ter exemplo 1, aqui embaixo, exemplo 2. Tem a opção também de você clicar aqui com o botão direito, ó, inserir um separador. Seria um separador de menus. Ele foi para cima, ó. Então, pela lógica, não teria que ser aqui. Então, é aqui embaixo, ó. No exemplo 2, eu venho inserir um separador. Ele cria uma linhazinha. Ih, apaguei. Apaguei, gente. Não, tá certo. Exemplo 1, uma linha divisória, e exemplo 2. Bom, dessa forma, você pode construir os seus menus visuais. Pode explorar aqui que dá para colocar uma imagem, dá para copiar e colar o texto, enfim. Dá para vocês construírem um menu profissional. Ok até aqui?
Tudo bem? Entenderam como constrói um menu? Deixa eu pegar aqui o nome da propriedade que eu usei, né? Menu strip. Menu strip. Quando você roda esse projeto, você teria que vir aqui, ó, arquivo, clicar em cima dos controles. Só que ninguém faz isso, não é? O que a gente faz geralmente? Alt A, Alt S, que são as teclas de atalho. Então você também pode construir as teclas de atalho aqui fazendo isso, ó. Você vem na frente do arquivo e coloca um E comercial na letra A. Quando você coloca um E comercial na frente de uma letra, ela vai ser a sua tecla de atalho. Então, Alt A, Alt S. Aqui eu vou colocar como o E comercial na frente do 1, E1, o E comercial em frente do 2, ó, ele coloca um underline na tecla de atalho, E2. Ó, dá pra ver aí, né? Underline aqui, underline, aqui não ficou underline, ficou. Peraí. Separou aqui, ó, por causa do espaço em branco ele não fez da forma correta, então não pode ter espaço em branco. Então ficou 1 e 2. Quando eu rodar agora esse meu form py, o meu form py, agora eu posso acionar com 1 e posso acionar com 2. Deixa eu voltar lá, rodar para vocês verem. Alt A, Alt A, Alt 2. É porque eu não criei nada ainda, ele não habilita. Então, Alt A, Alt 1. Alt S, ele vai para o menu sair, como não tem codificação, ele não fez nada ainda. Com isso, nós criamos o menu, deixamos ele com tecla de atalho. E agora eu vou criar um formulário que ele não é um formulário praticamente ativo, né? Eu vou criar um formulário qualquer chamado FRM modelo, para que esse seja o meu modelo para herança. Então, botão direito aqui de novo, adicionar, formulário Windows, ele se chama FRM modelo, adiciona. FRM modelo está aqui. Então, de acordo com a regra de orientação a objeto, pessoal, menu strip foi o que você usou, a gente sempre deve criar, né, um FRM modelo, que pela lógica ele não vai ser usado, mas ele vai ser extremamente generalista, porque ele vai ser usado para o conceito de abstração. O que seria abstração? Você coloca nele apenas aquilo que é crucial e que pode ser comum para vários formulários e para que você possa então usar o seu form de modelo para herdar entre os outros formulários, mas não necessariamente você usa o FRM modelo. Ele fica ali guardadinho para que você aplique os conceitos dentro dele. Então, deixo o FRM modelo ali em branco. E agora eu vou criar, lembrando que no meu menu, né, ó, form, eu tenho exemplo 1 e exemplo 2. Agora sim, eu vou criar os dois forms de exemplo. De novo aqui, botão direito, adicionar, formulários Windows, FRM exemplo 1,
FRM exemplo 1. E eu agora volto para o meu form de abertura, que é esse que tem menu, e vou ensinar para vocês como que eu faço para abrir aquele FRM exemplo 1, que é esse daqui, que por enquanto não tem nada, mas eu quero que ele se comporte como filho. Então, no form de abertura, eu venho aqui, 2 cliques no exemplo 1 e vou codificar. O código para abrir é muito parecido com aquilo que vocês fizeram. Então, FRM exemplo 1 é EX1 igual a 1000, né? 1000 FRM exemplo 1. Joia. A diferença tá aqui, ó. Você não vem pra cá e dá um show, igual você estava acostumado a dar, nem um show dialog, como o Sérgio sugeriu. Mas eu vou vir aqui e vou dar um MDI parent. O que eu tô falando aqui, né? Na tradução, parent são pais, né? O pai do EX1, que é o form exemplo, é este. Por que este? Porque eu estou dentro do form abertura. O pai dele é este. Feito isso, aí sim, EX1 ponto show. Então, o que muda aqui para que ele se transforme em form pai e form filho são duas coisinhas. Primeiro, o form pai tem que ter aquela propriedade de MDI container modificada para true, e a codificação da abertura do filho tem que identificar que ele tem um pai através deste código MDI parent. Então vou copiar para vocês aqui no chat, só para ir registrando tudo, tá? Na sequência. Vamos testar agora para ver se ele se comporta mesmo como pai e filho. Rodou. Ó, o form pai tá aqui. Quando eu clico em exemplo 1, olha o que aconteceu. Vou até mudar a propriedade para ficar mais bonitinho aqui, tá? Não interfere em nada, mas eu sou meio metódica. Então, o exemplo 1, eu quero que ele abra no Center Screen. Windows State, Startup Position, Center do pai, o Center do pai. Então, vamos lá. Você viu que ganhei uma propriedade nova ali, que é Centro do pai. Rodo. Arquivo, exemplo 1. E aí, não rodou como Center aqui. E aí, observem que ele não sai da sua interface mais, ó. Ele está preso dentro do pai. E isso é uma questão organizacional muito importante dentro desse conceito de formulários. Ele não vai se perder aqui na minha interface. Então, com isso, nós fizemos form pais e form filhos. Deixa eu ver por que ele não foi para o Center Screen aqui. Não foi para o centro do pai. Center Screen. Vou ter que ir para o Center Screen. Arquivo, exemplo 1. Tem que colocar Center Screen também para ir para o centro da tela. E com isso ele ficou aqui preso na minha interface do pai. Entenderam que esse conceito é bem importante aí para vocês começarem a organizar as interfaces? Recordaram a sequência? Conseguiram memorizar, gente? Ou será que vão ter que assistir o vídeo de novo? Sim? Tá, ok. Os demais também? Tranquilo? Estão assistindo ainda? São bastante detalhezinhos, né, que tem que lembrar. João? Ok, Jackson? Tá. Exatamente, Jackson. Essa é a proposta. Vocês vão ter um momento para reproduzir esses conceitos. Agora,
Agora vamos voltar aqui e eu quero que vocês entendam agora por que eu criei o formulário modelo. Imagina, e foi por isso que eu pedi para vocês criarem uma tela lá que era de cadastro, né, no exercício. Imagina que vocês tenham um sistema, eu vou dar um exemplo lá. Vou pensar na imobiliária do meu marido que me ajuda bastante a trazer as ideias para vocês. Ele tem um organograma funcional lá, né? E nós temos o gestor da imobiliária, nós temos corretores e nós temos os outros funcionários, que é atendente, auxiliar de escritório. Então, nós temos ali um organograma. Entretanto, quando você cria um módulo de cadastro, eles são muito parecidos, muito. Vamos pensar no cadastro de funcionário convencional. Eu posso ter o nome da pessoa, eu vou fazer bem resumido só para a gente ganhar tempo aqui. Eu posso ter o nome, eu posso ter a idade, eu posso ter o CPF dessa pessoa, não é? E tanto o corretor, tanto o funcionário convencional quanto o corretor também tem nome, e-mail, e idade e tem CPF. Só que o que difere o corretor do funcionário é que o corretor tem CRESSE. O funcionário convencional, ele não tem o CRESSE, que é o registro no órgão para ele trabalhar. Mas, em resumo, quando você cria o software, os módulos de cadastro são muito parecidos, o que faz você ter certeza que você pode ter um form generalista que serve como modelo. Então, eu vou ter aqui, um form modelo, e eu vou desenhar essa interface de modelo. Eu viria aqui, criaria um label. Esse label vai se chamar LBL rótulo. Vou escrever aqui somente para identificar que aqui eu vou escrever cadastro de alguma coisa. A cor de fundo do meu projeto vai ser azul. O meu cadastro eu vou alterar a fonte dele. Negrito também 22. E aqui eu continuaria, né, como se fosse aquele formulário que vocês criaram. Então, esse daqui vai ser, e lembrando que você só pode colocar aquilo que é generalista, né? LBL nome, aqui vai ser nome, text, aqui vai ser TXT nome, vou fazer um copiar colar aqui com preguicinha, nome, idade, então aqui vai se chamar LBL, lembrando que tem que trocar o nome de todos os controles de forma correta, tá? LBL idade, TXT idade, e aqui o text vai ficar como idade. Poderia ter também RG, né? LBL RG.
metódica não, hein? Fiz uma letra maiúscula e não aceitei ela. LBL RG, vai estar escrito RG, TXT RG. TXT RG. E aí também, como é um cadastro, né? Pelo menos o botão cadastrar, a gente vai ter que colocar aqui. Então, eu vou colocar um BTN cadastrar. E vou escrever cadastrar aqui embaixo. Cadastrar. Joia! Então, digamos que a interface seja isso aqui. Claro que se você for fazer o sistema de verdade, você vai caprichar muito mais aqui nessa telinha, né? Mas é só para explicar para vocês. Então, o que acontece? Vou dar uma olhadinha aqui. Eu tenho que trocar um atributo aqui, justamente para que eu consiga fazer o polimorfismo. Eu quero fazer herança. Entre os formulários. Mas eu quero também polimorfismo. Observem que eu já coloquei também um pouco do conceito de abstração. Abstração porque eu coloquei no form generalista aquilo que é comum para todos, deixando ele super generalista, abstraindo somente o que é extremamente útil. Então eu quero que seja uma herança, mas eu quero que ele tenha condições de polimorfismo. Vamos ver por quê. Para isso eu tenho que vir nesses controles aqui, ó. Existe uma propriedade chamada modifiers, modificadores. Os modificadores podem ser privados ou público. Então, no caso, eu vou mudar os modificadores para público, porque ele vai permitir que eu modifique, né? Que ele se transforme em polimórfico. Então, eu venho aqui, ó, público. E se cada um desses eu quisesse também que ele tivesse condições de alteração, eu viria para cá e colocaria o modifiers dele para público. Observem que eu marquei todos de uma vez aqui, ó, e coloquei o modifiers público. Modificado está, ele é o meu form modelo, e agora eu quero que esse form que eu criei anteriormente, exemplo, ó, que não tem nada, herde do form modelo. Aí tem dois tipos de herança, né? Tem a herança de código, que eu herdo código, e tem a herança de interface. No caso, eu quero, embora eu não tenha codificado ali, né, mas eu quero mostrar para vocês que eu posso herdar os dois. De que forma? Você vem aqui em cima, ó, aqui no seu gerenciador de soluções, aonde tem o seu projeto que se chama herança, e você vai alterar aqui, ó, para mostrar todos os arquivos. Por quê? Porque quando você pede para mostrar todos os arquivos, ele mostra aqui para vocês os arquivos tanto de código, né, quanto o de design. E é nesse arquivo, nesses dois arquivos que você vai modificar. Então, primeira coisa, eu venho no FRM exemplo. Dou 2 cliques na interface. Agora que começa a ficar meio confuso, ó, porque vai começar a abrir várias coisas aqui em cima. Você certifica que está no FRM exemplo, ó, Public Partial Class, FRM exemplo, 2 cliques Form. O que significa? Que esse formulário que eu criei, ele herda de uma classe. Por isso que eu falava que o Visual Studio tem uma ampla biblioteca de classes. Ele tem uma biblioteca de classe chamada Windows Form. Então, quando você cria um formulário, ele herda da classe Windows Form. Por isso, você conseguiu fazer a interface de forma tão simples, porque a classe base, que é o Form, te proporcionou isso. Agora que eu já criei a interface no modelo,
Aqui no código onde está escrito form, eu mudo para FRM modelo. Clica fora, volta, ó, aqui no design da sua interface, ó, design. Vem aqui embaixo, ó, arquivo frm exemplo1.design.cs e coloco aqui então 2 cliques frm modelo. Ou seja, o arquivo de design vai herdar a minha interface e o arquivo de código vai herdar o meu código de FRM modelo. Então, vamos voltar aqui, ó, no FRM exemplo. Eita, vou rodar para ele assimilar aqui, compilar. Ok? Percebam aqui, ó, arquivo que eu não mandei abrir o modelo. Eu mandei abrir o exemplo 1, que herdou na íntegra aquilo que eu tinha no FRM modelo, tanto no código, embora eu não codifiquei, quanto na interface. Com isso eu reaproveitei código. Mágico, não é, gente? Muito mágico, concorda? Isso também garante um conceito chamado conceito de usabilidade, que tem a ver com interface homem-máquina. Quem sabe eu dei essa disciplina para vocês, eu adoro ela. No conceito de interface homem-máquina, uma das premissas é todas as interfaces têm que ter padronização de cor, tamanho, de fonte, tipo de fonte, organização de objetos. Ok, fazer um formulário, beleza, mas imagina um software que tem, exemplo, o SIGA, né? Tem mais de 20 mil interfaces, um dos sistemas de ERP que eu conheço. Então, imagina reproduzir todas essas interfaces sem perder o padrão. Então, essa é uma saída também para que você não perca o padrão de interface. Quando eu voltei aqui agora, ó, eu tenho o Form 1, o exemplo e o modelo. FRM modelo aqui, FRM. Eu vou começar a fechar um pouco aqui para não ficar muito louco o projeto. Vou fechar, que a gente começa a se perder aqui na interface. Vou dar um salvar tudo. Volto para o meu form modelo e voltei para o meu form exemplo. Depois que eu salvei, observem, depois que eu salvei tudo e depois que eu mandei executar, ele atualizou em tempo de desenvolvimento, que é aqui, o meu formulário de exemplo. E olha só, o meu modelo continua lá, eu não vou mexer nele, porque ele é genérico. No meu exemplo, agora eu falo, lembrando que ele está com modifiers public lá. Ele não é só um cadastro, ele é um cadastro de corretor. Aí eu adapto então a minha interface para o formulário que está ativo. Esse daqui, ele vai ter também cresce. Lembra que o corretor tem cresce? Então aqui eu vou vir e vou colocar txt cresce. E vou criar um label específico para esse. Não era isso que eu queria. Vou colocar o label direto aqui, em vez de fazer copia e cola. Um label chamado LBL cresce. E o rótulo chamado cresce. Perceberam então que eu consegui herdar tudo aquilo que era genérico com a possibilidade de adequação para a nova realidade. Então, cadastrar
corretor. Se eu quisesse trocar o botão também, como ele está como modifier public, eu consigo ir manipulando os objetos, transformando isso então em uma herança polimórfica, ou seja, herança com polimorfismo. Da forma que está, eu também poderia ter código específico para esse botão, poderia alterar o código do botão, porque ele está com o modificador público, ok? Entenderam? Quero ouvir consideração de vocês aí sobre esse exemplo. Alguma dúvida? Se perdeu, Camila? Vai ter depois de voltar a assistir no vídeo, né? Mas deu para entender o conceito. Você não lembra dos passos que eu fiz, mas você entendeu o conceito, Camila? Sidney? Isso. Fim de semana assistindo aula. Ai, Thaís. Muitos detalhes, Érica, verdade. Muitos detalhes. É o tipo de coisa que não tem como você... Eu perguntei justamente para ouvir isso de vocês. Não tem como você me ouvir e ver eu fazendo isso e memorizar sem que vocês pratiquem isso. Então, na próxima aula, que é assíncrona, eu vou colocar uma proposta em que vocês vão reproduzir essa questão dos formes pais e dos formes filhos, assim como o conceito de herança. Onde eu modifiquei para que o form herde as propriedades do modelo. Claro, vou mostrar de novo aqui, Sidney. Então você tem aqui o FRM modelo, deixa ele quietinho aqui, e você tem o form de exemplo, que é quem vai herdar. Eu vim aqui e modifiquei esse botão aqui para mostrar todos os arquivos. Por quê? Porque eu quero ver tudo que está envolvido no projeto. Então, quando eu pedi para mostrar todos os arquivos, ele me mostrou o form de exemplo, aqui, aquilo que vocês estavam acostumados. Eu dei 2 cliques para abrir o código. E em cima do código tem Public Partial Class, FRM exemplo. Ele estava como form aqui, se eu não me engano, class form. Ele estava assim. Aqui eu vou trocar para FRM modelo. Troco para FRM modelo para que ele herde do FRM modelo. Aqui embaixo você vem, dá 2 cliques no design. Aqui no design não estava escrito nada, estava assim, Ele não herdava o design de ninguém, só que eu vou falar para ele herdar de FRM modelo. Então, os 2 arquivos, tanto de código, que é esse daqui de cima, quanto de design, eu modifico colocando 2 pontos. 2 pontos é obrigatório para ele entender que vai herdar, e coloco o nome do form que vai passar a herança para o outro form. Entendido? Basicamente, no form modelo, eu só crio a interface, eu não codifico, eu não mudo o código, eu não faço nada. Ele fica ali quietinho. Entendeu, Cirlei? Muda-se a classe da qual vai ser herdada. Exatamente. Exatamente. Vocês também entenderam o quanto isso impacta em produtividade? Queria que ficasse claro isso para vocês. Conseguiram criar um parâmetro de produtividade? Pode, Cauã. Você pode ter modelos diferentes para diferentes situações. Pode ter mais de um modelo. Copiar e colar não rola, porque vai dar erro na codificação depois, que você vai ter objetos duplicados. Não, seria um método bem deselegante de se programar, tá, Evandro? Imagina uma interface, Evandro, em que você tenha vários controles e já tenha codificado, já tenha colocado código. Imagina você ir lá copiando um pedacinho de código, aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Então, copiar e colar não seria produtivo. Porque eu fiz só para demonstrar aí para vocês, né? Como que aplica o conceito. Ok? Mas poderia ter código também que você estaria herdando o código. Beleza? Tranquilo? Tá.
Então, para finalizar aqui, eu vou pegar um form qualquer, poderia ser o modelo. Eu não vou pegar o modelo, porque senão eu vou ter que modificar todo o projeto lá, quem abre, quem não abre no menu. Eu quero rodar no form de exemplo mesmo. Nesse form de exemplo, que vocês poderiam ter feito lá, aí responde ao que o Evandro perguntou, no FRM modelo antes e depois herdar para o form de exemplo, né, o exemplo 1, eu quero trabalhar com mais validações de interface com vocês. Até porque vocês criaram um projetinho com uma interface lá e eu quero que vocês aprendam a trabalhar com isso. Lembrando que a gente precisa deixar a interface sempre muito agradável. Então, o que a gente faz? Uma das coisas que acontece aqui quando roda o projeto, ó, deixa eu rodar. Aqui o exemplo 1. É muito comum, ó, que a pessoa esteja digitando, ó, e você tem que mudar aqui com o mouse, né? Ou você tem que apertar a tecla Tab. É muito comum, o usuário gosta de fazer isso, né? Então, Adriana, vou dar Enter, eu queria já mudar para o outro campo. Então, isso faz com que o usuário ganhe produtividade. Mas você tem que ensinar para o código como o Enter vai funcionar como Tab. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. De fato, essa aula vocês vão ter que reassistir para assimilar. Então, aqui no formulário, eu tenho uma propriedade do form. Estou no form exemplo, tá, gente? No meu form exemplo, eu vou procurar uma propriedade chamada key, chave, né? Previsão. Key preview. Eu modifico ela para true. Então, o primeiro passo para que seu enter tenha o comportamento de tab é ter o key preview como true. Eu pego o formulário, ó, eu estou clicada no formulário. Venho aqui no rainho, né? No rainho. E procuro uma propriedade chamada keyDAO. Lembra que no raio a gente abre os eventos. Então, aqui, keyDAO, vou dar 2 enters. E ele vai abrir para mim, ó, FRM exemplo, keyDAO. Aí eu vou codificar. If, nosso querido if, se o código pressionado for igual o enter, ó, ele deu o auto preencher para mim, ele me ajuda. Se o código pressionado for o key enter, eu vou falar o seguinte, ó, select, selecione o próximo controle do Active Control, true. Aqui ele fica pedindo alguns atributos que são da codificação interna dele. É só lembrar que você tem que dar 3 trues para ele entender que você vai fazer a manipulação. Eu estou falando o seguinte, se o código pressionado for o enter, selecione neste, né, estou falando this, neste controle que seria o form, selecione o próximo controle do controle ativo. E aí aqui tudo é parâmetro obrigatório, tá bom? Você tem que lembrar de colocar, não considere o shift, é uma regra aqui que eu de fato agora nem sei por que ela é obrigatória, mas ela precisa. E aí true, que são os 3 atributos, são os parâmetros que ele pergunta sobre o sistema, a estrutura do sistema, ele pergunta sobre booleanos, true ou false, e também novamente sobre booleanos aqui. Quando eu rodo,
exemplo 1, aí eu estou digitando aqui Adriana, Enter. Não só o primeiro campo, mas todos os campos aqui, agora eles trabalham com o Enter funcionando como Tab. Então esse é um tipo de codificação que vocês devem fazer em todos os projetos de vocês. Então vou copiar o código para cá, copiar, e vou colocar aqui para vocês recordarem. O que eu preciso que vocês tenham em mente? Todo tipo de validação é possível fazer. Dá para aceitar somente números? Dá para aceitar somente número. Como que faz para aceitar somente números? Eu venho aqui no idade, ó, no campo que eu quero que aceite número, eu vou aqui no rainho, venho no key press, que é o evento ao pressionar uma tecla, dou 2 cliques, ele abre o evento key press do TXT idade, e aí você faz então, se o caractere não for um dígito do IKchar, se o caractere digitado não for um dígito, e.handled igual a true. Então, se nesse campo IKchar, aqui eu coloquei um S a mais, se o caractere não for um dígito, se o caractere digitado não for um dígito, e-handler true significa desabilite a digitação. Vamos ver se ele está funcionando então com esses números. Venho aqui, arquivo exemplo 1, nome Adriana, está aceitando tudo, ó, números e letras. Aqui no idade, estou tentando digitar Adriana, não aceita, ele só aceita quando eu coloco o número. Então, validei para número também. E uma outra validação bem interessante, por exemplo, isso também tem que colocar em prática, tá, gente? Quando você pega um dado e você vai cadastrar e jogar para um banco de dados, lá no futuro vocês vão fazer esses projetos que integra com o banco de dados, você tem que pegar esse dado e jogar para lá tratado. E é muito comum que não validem as interfaces, quando você abre o banco de dados está aquela parafernália, tá um horror. Você mandou maiúsculo, minúsculo, tudo minúsculo ou tudo maiúsculo. Então, recomenda-se que se crie uma padronização para, mesmo que o usuário digitar errado, você faça uma conversão daquela digitação para tudo maiúsculo. Ou, por exemplo, no e-mail. Não faz sentido você gravar o e-mail, capturar dado em letra maiúscula ali, né? Não é o convencional. Então, você valida isso através do keypress para que o dado já vá de forma correta lá. Então, como que eu faria isso aqui? Também, por exemplo, o nome eu quero que seja convertido para letra maiúscula. Vamos ver. Eu vou vir aqui também novamente no rainho, no nome. Eu venho aqui no keypress. 2 cliques nesse keypress. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar, como é nome, para ele aceitar letras e converter isso para caixa alta. Então vai ter validação de if, não tem jeito. Eu pergunto se o exclamação é uma negação, tá? Ó, ele dá a opção aqui, ó, se não for letra ou dígito. Então, se o caractere não for letra, do IKchar é o que você pressionou. Se o que você pressionou, a letra pressionada, o caractere pressionado, não é uma letra, o que mais que eu preciso quando eu estou digitando texto? Eu também posso aceitar a barra de espaço. Então, nego char, ponto. Lembra que o ponto sempre te ajuda, tá? Ponto is
with white space. Is white space, se não é um espaço em branco do EK, do caractere pressionado, e isso vocês já fizeram na outra aula. Se o caractere pressionado for diferente do 08, que é o backspace, então ele só vai aceitar letra, espaço em branco e o backspace. Então, se não for esses carinhas, né? Se não for esses carinhas, ele dá o E-handled E.handled, ele dá o E-handled igual a true, ou seja, se não for, desabilita a digitação. Agora, se for letras, então não precisava abrir e fechar ali, tá bom? Eu pego e converto ele para maiúscula. Quem que eu converto para maiúscula? TXT nome, character case, ponto, upper. Upper é letra maiúscula. Então, quando você coloca aqui, ó, tipo de caractere, casos de caractere, né? Eu tenho lower, normal, que aceita um ou outro, ou upper. No caso, eu quero converter para maiúsculo, eu coloco o upper aqui e ponto e vírgula. Então, vou até tirar aqui para não parecer que eu estou obrigando vocês a usar o abertura e fechamento. Se não for letra, se não for a barra de espaço e se não for o backspace, desabilita a digitação. Se digitou correto, pega o TXT, o nome da caixa de texto, e converte para letra maiúscula. Vamos rodar e ver se dá certo. Arquivo, exemplo 1. Estou digitando aqui, ó. Estou digitando em letra minúscula. Ele está convertendo para letra maiúscula. Ele está aceitando a barra de espaço. Está aceitando o backspace. E estou dando enter e ele está mudando de campo. Entendido aí, gente? Também é a mesma ideia. Não dá para guardar esse código, mas eu quero que vocês tenham entendido o conceito. Não dá para guardar o código, mas você consegue guardar o conceito. Tudo bem? Bom. Não teria diferença, né? Mas, por exemplo, se você está fazendo uma manipulação de dados que vem do banco, Sidney, você fazer essa conversão também, você teria que codificar, né? Nem tudo dá para fazer com propriedades, então algumas coisas vocês têm que aprender via código. Então uma coisa é você mudar a telinha ali numa propriedade e outra coisa é você ter um código que manipula aquela propriedade. Então tem coisa que a gente precisa codificar mesmo, tá? Beleza? Isso, exato. Se você está importando do banco de dados, se você pegar um banco de dados que está zoado, e é muito comum isso, você abre um banco de dados, está uma zoeira lá, tem maiúscula, tem minúsculo, e aí se você gerar um relatório, exemplo, relatório, pegando meu exemplo ali, de corretores, aí vai vir o nome, e-mail de todo mundo, tudo zoado. Então você pega do banco, aí não tem como trabalhar com propriedades, você faz aquela conversão para depois você continuar gerando os relatórios. Sim, poderia sim. Ok? Bom, o que acontece? Validação de dados, você tem que fazer, seja pela propriedade, seja pelo código, né?
Então, explorar essa questão de propriedades aqui, vocês precisam ou explorar aqui as propriedades, ou, em alguns contextos, você manipular o código aqui no evento ao pressionar, né? Eu posso, isso também significa muito vago, né? Eu posso ter eventos específicos. Eu quero que ao pressionar uma determinada tecla, um campo específico tenha um comportamento. Então, por isso que a gente manipula aqui os eventos. No caso, ao pressionar. E se fosse na propriedades, né? Se fosse na propriedades, ele já nasceria com a propriedade nativa também. O que você está falando é que você poderia manipular aqui, né? Algumas informações. Bom, o que eu queria de vocês hoje, né? Tem duas situações. Eu queria que vocês abrissem a apostila de vocês. Quem tem a apostila aí, por favor? A unidade 1. Por favor, alguém abre a apostila aí para mim. Vai para mim na aula 9. A primeira unidade, por favor. Alguém aí pode me ajudar? A minha apostila, gente, as páginas não coincidem com o número da apostila de vocês aí. Alguém abre para mim, por favor. Pessoal? Isso. Camila. Tieme, a unidade 1, tenta ir para mim na aula 9. É só até a aula 5? Então é a unidade 2, aula 9. Eu não terminei a unidade 1, é porque eu estou indo e voltando, tá? Vê para mim que número de página que é aí. Unidade 2, aula 9, página 19, Jackson. Página 19, tá. Então, o que vai acontecer? Hoje, para esses 2 últimos horários de aula, eu vou deixar vocês aí praticando. Vocês vão abrir essa unidade 2, página 19, e vão pegar aquele formulário que vocês criaram na aula passada, pegar o formulário que vocês criaram, ler essa unidade aqui, essa aula 9, e tentar aplicar tudo que vocês conseguirem em termos de validação de interface, de código. Só que eu quero de fato por código, porque mais adiante a gente vai começar a pegar esses ganchos desses códigos também. Então, ensina a validar somente número, texto e backspace, espaço em branco, letras e números, caracteres específicos. Então, vocês vão avaliar a interface de que vocês criaram no exercício e vão tentar aplicar essas validações. E aí, na página 23, tem um exemplo, página 23, 24 e 25. Dá uma confirmada aí para mim, ô Jackson. 23, 24 e 25. Se tem código na página 24 e 25 na apostila de vocês. Até a 23. 23? Não tem código da 24 e 25? Esse é do seu site. Sim, da unidade lá. Então, na página 23, tem métodos para tratamento de string, certo? E aí, na 26, deixa eu ver, 23, 24 exercício, tá? Tá bom. Então, o que eu vou fazer? Entendi.
eu vou fazer o seguinte, para esse final de aula, eu vou deixar vocês aí praticando um pouco, não volto aqui hoje. Eu vou tirar uma foto aqui da página 23, até para facilitar para vocês, 24 e 25, e vocês vão praticar esse exemplo aqui, porque eu já dou o exemplo com a resolução de código, para vocês irem também se familiarizando com alguns métodos bem importantes para tratar string, tudo bem? Então, para hoje, vocês terminam esse horário praticando isso que eu vou postar para vocês aí no grupo do WhatsApp. Vão usar a interface que vocês criaram para simular várias validações de texto. E aí na outra aula eu vou deixar um exercício prático no Moodle sobre herança. Vocês vão fazer um exemplo sobre herança. E depois, quando a gente retornar na outra aula, que vai ser síncrona, eu quero entender de vocês como que foi realizar esse projetinho aqui de hoje, tá bom? Combinado assim? Entenderam? Então eu vou tirar a foto e jogar no grupo. Esperem um minutinho aí. Deixa eu tirar uma foto bonitinha aqui. Ah, acabou minha bateria. Ah, que barato. Bom, minha bateria acabou do celular, que eu ia mandar fotinha pra vocês, tá bom? Mas eu vou... Aguenta firme aí que eu já mando o arquivo. Melhor. Aguenta um minutinho aí online. Deixa eu abrir aqui. Dois pontos, diversos, IFSP Capivari, aulas C Sharp, unidade 2, né? Unidade 2. Ah, achei aqui para mandar para vocês. Arquivo novo.